Conflitos existenciais. Capítulo 12. Droga-adição. Fatores causais da droga-adição. A droga-adição constitui, na atualidade, um dos mais graves problemas de saúde mental e orgânica, em face das substâncias tóxicas que exercem sobre o sistema nervoso um predomínio perturbador. Neste capítulo, incluímos o alcoolismo e todas as suas lamentáveis consequências pessoais, familiares e sociais, arrastando milhões de vítimas aos abismos da loucura, do crime e do suicídio perverso. Os primeiros prejuízos orgânicos decorrem da perturbação produzida na corticalidade do sistema nervoso, que se encarrega do controle, em face da inibição que proporciona dos centros nervosos inferiores, logo afetando as fibras do feixe frontal talâmico, diminuindo as inibições e produzindo manifestações por exibição de emoções antes freadas e que se apresentam excitadas e dominantes. Posteriormente, alcança o cerebelo, produzindo desgovernação dos movimentos, para logo seguir gerando a paralisia do nervo vagal, que responde pelo equilíbrio existente entre o ritmo cardíaco e o respiratório, tornando-se, em geral, o responsável pela morte do viciado. Na psicogênese da droga-adição, encontra-se o espírito aturdido, inseguro, às vezes revoltado, que traz do passado uma alta carga de frustrações e de rebeldia. Na fase pré-tóxica, pode-se identificar o dependente como uma personalidade psicopática, evoluindo para o processo esquizofrênico. Igualmente, se tem constatado nos oligofrênicos certa disposição para o uso de substâncias tóxicas, ou mesmo entre os deficientes mentais, por uma necessidade de afirmação da personalidade, em face da rejeição experimentada ou de alguns preconceitos que o consideram incapaz de realizações mais significativas. Dessa forma, anulando o senso de equilíbrio, esses indivíduos encontram nas drogas um estimulante para alcançar níveis superiores de comunicação e de realização, mesmo que de maneira arbitrária. Assim, existem níveis diferentes de pessoas que podem tombar nas malhas da droga-adição. Há aquelas que se apresentam atemorizadas, receando a vida que lhes parece sempre injusta e perversa, destituídas de tolerância em relação às próprias frustrações. B. Aquelas outras que podem ser consideradas dependentes, isto é, para quem a existência deve ser sempre agradável e compensadora, buscando na droga química, seja qual for, uma fuga da realidade, que em face da injunção aflitiva deve ser negada ou apagada a qualquer preço. O primeiro grupo encontra no uso da droga a segurança que falta no estado de lucidez, embora reconheça que é de curta duração, mantendo a expectativa de renovação de outras doses até o desespero que não tarda. O segundo, vitimado pela ansiedade, refugia-se no tóxico, evitando o trânsito das situações desafiadoras para as quais acredita-se incapaz de enfrentamento. Porque o entorpecente minora as tensões inibitórias, facilitando a irrupção de condutas recusadas pelo ego, sejam edificantes ou delituosas, o paciente recorre-lhe ao uso em forma de refúgio, que sempre se transforma em terrível cárcere de agonia incessante. Sem dúvida, os conflitos do lar contribuem expressivamente para a fuga na direção das drogas. A ausência de diálogo entre genitores e filhos, as agressões, as conversações doentias e a falta de carinho no que diz respeito à educação doméstica expulsam o adolescente, muitas vezes a criança, do convívio da família,
para os traficantes impiedosos que os adotam, extorquindo-lhes dinheiro e matando-lhes a esperança de uma vida saudável. Os conflitos internos que aturdem o jovem ou o adulto que sente insegurança na realização de alguns cometimentos respondem pela procura de determinadas drogas estimulantes que lhe propiciam segurança na primeira fase da intoxicação, em razão do estímulo cortical, que proporciona certa vivacidade intelectual, respondendo pela euforia e audácia nos gestos. É comum o acontecimento em determinados indivíduos que exercem profissões liberais e que são convocados a miúde a ações desafiadoras, que temem não poder executá-las com segurança, e que o fazem sob a injunção do álcool de diversas drogas, tais a morfina, a cocaína, o crack ou outra qualquer. Não poucos viciados renitentes são vítimas do mesmo hábito que mantiveram em existência anterior, na qual mergulharam em abismo profundo e retornaram com as marcas da dependência que os consome, avançando para expiações muito graves no futuro. Sob outro aspecto, as vinculações com personalidades psicopatas desencarnadas ou inimigos pessoais de outras experiências carnais respondem pela sua indução à dependência viciosa, na qual também se comprazem em mecanismos de vampirização cruel, em verdadeira interdependência espiritual. Sem a menor dúvida, é o espírito enfermo aquele que mergulha no poço asfixiante da droga-adição, arrastando os efeitos da conduta reencarnacionista e dos compromissos alienantes da atualidade na qual se encontra. Dependência química. Iniciado o uso de qualquer substância química tóxica, após a euforia mentirosa e a queda na angústia pela falta do estímulo artificial, muitas vezes o paciente experimenta mal-estar compreensível. Os relacionamentos sedutores e os grupos de convivência doentia encarregam-se de proporcionar novos estímulos, e ao repetir a experiência, inicia-se a torpe dependência que leva aos desastres mais imprevisíveis, tanto em relação ao desgaste orgânico como à degenerescência mental e emocional, e também aos imprevisíveis desvios para o crime, furto, roubo, agressão, homicídio, suicídio. Porque reconhece o comportamento criticável de que é portador, o viciado em tóxicos torna-se desconfiado, dissimulador, agressivo, mentiroso, avançando no rumo de interpretações delirantes que às vezes se convertem em transtornos paranoides. Invariavelmente, o viciado nega o uso de drogas com tanta segurança que engana mesmo aqueles que são conhecedores da problemática. De início, uma pequena dose é suficiente para gerar estímulos agradáveis em alguns pacientes, enquanto outros são empurrados para os portões do inconsciente, sendo vítimas de terríveis alucinações que os desvairam. A falta de contato contínuo dos genitores com os filhos, não lhes percebendo as primeiras alterações de conduta, quando ocorre a iniciação, permite que eles se entreguem ao vício com assiduidade, criando dependência grave que, ao ser percebida, já exige terapia cuidadosa e prolongada. Nesse caso, o alcoolismo instala-se em razão do uso da substância etílica, para fazer parte do jogo social, dos relacionamentos que primam pela futilidade e por falta de profundidade, permanecendo na superfície das aparências que proporcionam as libações contínuas de cervejas, vinhos e outros sofisticados produtos como forma de esconder o desinteresse que sentem por umas criaturas por outras. Perigoso pela facilidade com que são encontradas as bebidas alcoólicas, esse vício tornou-se um grave problema social e de saúde,
em razão da sua difusão nas sociedades distintas, como degradadas, levando a pouco e pouco o indivíduo a uma situação nociva ao próprio meio no qual transita. Lares são vergastados pela sevícia dessa dependência. Crimes horrendos são praticados pelos seus usuários. Agressões vergonhosas e lamentáveis sucedem-se umas às outras em voragem alucinante, ceifando muitos milhões de vidas que poderiam ser dignificadas pelo trabalho e pela abstinência do seu enfermiço uso. Em razão das quantidades ingeridas, desde cedo, os usuários podem expressar quadros psicopáticos que caracterizam as resistências emocionais e mentais dos indivíduos. Alguns há que são capazes de ingerir volumosa cota de substância alcoólica sem apresentar de imediato efeitos danosos. Outros, no entanto, mesmo usando pequenas quantidades, logo aparecem os acidentes psíquicos, uns mais devastadores do que outros, de que não se recorda o enfermo quando recupera a lucidez. Os dipsomanos, no entanto, são levados de forma irresistível ao uso destas substâncias em face de sua ansiedade, embora conscientes da enfermidade que os consome. Além das heranças genéticas, os traumatismos cranianos e encefalopatias sutis na infância também respondem pela tendência ao alcoolismo. Podemos introduzir igualmente na psicogênese do alcoolismo as obsessões como geradoras do vício, qual ocorre conforme referido em outras formas de drogadição. Os efeitos são terríveis na glândula hepática, nos rins, em todo o aparelho digestivo, com os graves comprometimentos emocionais e mentais. Nas diversas dependências de drogas químicas, após largo período de uso, podem-se registrar alterações do centro da palavra, com dificuldade de silabação, arrastamento da pronúncia, incapacidade de expressar-se com símbolos correspondentes à linguagem em que se comunica o paciente. A repressão policial e a falta de educação moral, a ausência de esclarecimento correto em torno dos danos produzidos pelas drogas químicas tóxicas, as dificuldades socioeconômicas, os conflitos íntimos, os estímulos proporcionados pelas belas e bem trabalhadas propagandas apresentadas pela mídia, respondem pelo agravamento da epidemia da drogadição que assola a sociedade contemporânea. O uso abusivo das drogas, em face da dificuldade ou indiferença das demais criaturas para cerceá-lo pelo esclarecimento, vai se tornando tão natural e quase chique nas denominadas rotas de alto padrão econômico que ameaça o equilíbrio das criaturas individualmente e da sociedade em geral. A princípio, a toxicomania produz impacto perturbador, mas à medida que se avoluma, uma falsa compreensão e tolerância geral finge ser uma forma de conduta da época, como uma válvula para escapar-se à ansiedade, ao estresse, às expressões vigentes, lamentavelmente conduzindo para a loucura, a destruição e a morte. Terapia de urgência. O problema desafiador deve ser enfrentado com coragem e altivez. Equivale a dizer com clareza e conhecimento de suas causas e efeitos desagregadores. Quanto mais escamotear-se o drama da drogadição e fingir-se que não é tão grave quanto realmente se apresenta, somente tornará a questão de mais difícil solução e, portanto, mais perversa. A educação, sem qualquer dúvida, desde a infância, é o recurso terapêutico preventivo mais valioso, porque é mais seguro evitar a dependência do que sair do seu cerco escuso. Diálogos francos e naturais com as crianças e os jovens devem fazer parte das conversações familiares, das disciplinas transversais nas escolas, antes que os traficantes, que estagiam em suas portas,
ou em algum dos dependentes que nela se encontram, comecem a iniciação dessas vítimas inermes, ingênuas e inseguras. Estabelecida a dependência, tendo-se em vista sua gravidade, o internamento hospitalar para desintoxicação torna-se indispensável. Mesmo porque a falta do produto leva a desesperos, às vezes incontroláveis, em cujo período o alucinado comete hediondos crimes, vitimado pelas alucinações que lhe tomam conta das paisagens mentais. Quando o paciente encontra-se internado sob cuidados médicos especiais, a orientação psiquiátrica saberá ministrar a pequena dose de manutenção, sob controle e diminuindo-a progressivamente, enquanto a psicoterapia e o tratamento com substâncias específicas se encarregarão de reequilibrar o organismo em descompasso gerado pelo uso danoso e arbitrário. A praxiterapia, a dança-terapia e outros recursos terapêuticos equivalentes fazem-se necessários a fim de substituírem os estímulos falsos e tóxicos que as drogas produziram no organismo, danificando-lhe a tecelagem delicada. Como fator primordial, o interesse do paciente na própria recuperação torna-se indispensável, porquanto, somente com a sua vontade bem direcionada, poderá superar os momentos difíceis que surgem, confiando nos resultados futuros. As leituras edificantes, os exercícios físicos bem programados, não geradores de exaustão nem de ansiedade, produzem resultados excelentes, contribuindo para a restauração da saúde. Jesus, o psicoterapeuta em comum, asseverou: tudo é possível àquele que crê. Marcos, capítulo 9, versículo 23. Quando o paciente resolve-se por libertar-se da problemática afligente, crendo no seu restabelecimento, dá um avançado passo na direção da cura, sendo o restante o trabalho desafiador necessário para o êxito do processo. Em razão disso, não poucas vezes as forças morais parecem faltar em face dos transtornos físicos e emocionais, tornando-se necessário que o paciente procure o refúgio da oração, por cuja conduta experimentará a renovação das energias e o encorajamento indispensável para continuar no seu processo de restabelecimento. Por outro lado, os espíritos amigos acercar-se-lhe-ão, auxiliando-o com inspiração superior e as energias refazentes de que necessita, a fim de que ocorra a libertação do fosso em que se atirou.